aparições que ele fez encarnado, que ele fez desencarnado, com mensagens que ele escreve, assinadas por ele, por médiuns, e que Kardec inclui nas suas obras. Essa posição, então, é muito significativa. A outra que caracteriza a não aceitação mais por parte de Paulo de algumas posturas emanadas do povo da Judéia era com relação às continuadas insurgências contra o Império Romano. Aí tem um detalhe interessante. Quando Roma conquistava províncias, reinos, ele mantinha um rei local ou um dirigente local da confiança deles. Mas eles levavam o progresso. Construção de aquedutos, a construção das vias, né? A semelhança da Via Ápia, da Península Itálica, mas tem toda a parte lá do antigo Império Romano, tem vias construídas por eles e resistentes até nossos dias. Portos, fóruns, templos e pasmem. O Império Romano, em geral, respeitava as tendências religiosas locais. Isso não é muito lembrado por algumas tendenciosas interpretações de nossos dias. Eles respeitavam, sim, havia uma única exigência: desde que reconhecesse a divindade do imperador. Então, se reconhecesse a divindade do imperador, você tinha liberdade para o templo egípcio, para a sinagoga, para o templo dos deuses gregos, todos eles. E naquela época, os representantes do cristianismo não representavam absolutamente nada para o povo romano. Por quê? Eles interpretavam apenas como mais uma seita ali da periferia da Judéia. Entenderam? Não havia diferenciação. Essa diferenciação surge mais para frente. Então vejam que ele faz algumas colocações na Epístola aos Romanos, contrariando aquela tradição da sua origem. Por exemplo, ele escreve assim aos Romanos: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. O que ele estava dizendo? De certa forma, o mesmo diálogo de Jesus com aquele que foi provocado e que Jesus perguntou: de quem é essa moeda? Ah, é César, que as moedas romanas tinham a efígie do imperador, na época era de Tibério. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, paguem os impostos, cumprem os compromissos do Estado, mas não se descuidem das coisas de Deus. Ele escreveu isso, exatamente. E tem muita gente que até hoje não entende, né, essa ideia que tributo tem que ser pago, que imposto tem que ser pago. Né? Mas Paulo já escrevia isso na Epístola aos Romanos. Então eu diria que ele foi politicamente correto, né? Com relação ao Estado, ao Império Romano. E isso é interessante. Então vejam, quando nós vemos essas colocações das epístolas, da Epístola aos Romanos, com os versículos que foram selecionados, né, para o estudo de hoje, é muito importante. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Outro fato interessante que eu gostaria de lembrar do contexto histórico, foi muito deturpado por historiadores que distorceram registros históricos com outros interesses religiosos, obviamente da Igreja Católica ao longo de séculos, que em Roma não havia perseguição a seguidores de Jesus até Nero. Então, na época de Jesus, na época de Paulo, ainda não havia. Começa a haver exatamente naquele instante de Paulo, mas ele estando lá em Roma. Mas mesmo assim foi um evento misturado, né? Porque foram presos lá não só porque eram seguidores de Jesus, todos aqueles que contrariavam a legislação romana. Essa era a ideia. E como os cristãos foram pegos em flagrante em algumas reuniões em que eles não entendiam, foram levados, né?
Então isso é importante lembrar, inclusive, que Paulo, ele foi absolvido depois de um interrogatório feito pelo próprio imperador Nero, porque ele não achou que não tinha nada das tricas e intrigas que partiam do Sinédrio e que espalhavam pelo Império Romano contra Paulo. Ele foi absolvido. Isso é muito significativo. Ele só foi preso depois, na outra situação, mas mesmo assim, ele teve uma margem de liberdade por ser cidadão romano, né? Nos momentos de prisão em Roma. Porque ele escreveu epístolas na prisão, ele recebia visitantes, ele tinha a visita continuada de Timóteo, de Lucas, né? Então isso é realmente interessante. Então, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Então ele encontrava sua compreensão dos ensinos de Jesus, e é por isso que ele tinha uma ação caracteristicamente de autonomia intelectual, de independência, de muita energia, né, para falar. E quem estava contra ele, em princípio, nos locais que ele visitava no Império, não eram os romanos, eram os representantes das sinagogas em cada local. Então não podemos esquecer dessa relação, dessa característica, né, que muitas vezes não é lembrada. A semelhança do que nós fizemos no período da manhã, nós vamos comentar esse versículo da Epístola aos Romanos, usando como roteiro uma mensagem do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Reiteramos que Emmanuel é o maior comentador espiritual sobre versículos do Novo Testamento e especificamente sobre epístolas de Paulo. Então, nesse livro, Pão Nosso, nesse capítulo 154, intitulado Contrários, Emmanuel comenta exatamente esse versículo. Então nós vamos fazer aí um cotejo, como nós fizemos no período da manhã, entre uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel e aí buscando a interpretação, ampliando o nosso entendimento sobre o escrito de Paulo naquele versículo. Nessas condições, mais uma vez eu vou lembrar, nem todos viram de manhã, que Paulo foi uma personalidade bastante complexa, pela sua formação intelectual. Nasceu na cidade de Tarso, cultura helênica, e vigorando naquela cidade a filosofia estoica. Veja que interessante. E ele é considerado um estoico na sua postura. Mas ele absorveu isso também antes de seguir a Jesus. E é interessante também que ele foi levado para Jerusalém para estudar profundamente o judaísmo. Então ele teve uma preparação ímpar naquela época, além de dominar o idioma grego, tanto para falar como para escrever, e de ser um cidadão romano pela outorga que Roma fez ao seu pai, e ele herdou a cidadania. Isso era uma distinção muito grande no contexto daquela época. Então ele era realmente algo assim, com muitas nuances na sua maneira de ser e de pensar. Há um detalhe: ele era amante de esportes, adorava as então Olimpíadas, que era esporte naquela época. Hoje eu digo que não é necessariamente esporte, tem muitas outras nuances embutidas, mas naquela época era. E ele adorava, sabe o que? Corrida de bigas romanas. Quem assistiu o filme Espartacus e outros, né, sabe o que é uma biga romana. E ele era realmente algo entusiasmado, um jovem, segundo Emmanuel, né, ele descreve como um jovem garboso, intelectual, muito bem preparado, mas ele tinha um detalhezinho: ele era arrogante, como o doutor na lei, orgulhoso do status quo dele, né?
Então ele era realmente aquilo que esse autor, Nicholas Thomas Wright, escreveu. Estudar Paulo é como descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha. Nicholas Thomas Wright, ele é professor universitário britânico e bispo anglicano. Essa colocação nós julgamos importante porque ela resume, né, um conjunto de ideias para que a gente busque a compreensão sobre Paulo e seu vulto. E é isso que nos estimulou, inclusive, no título desse livro, Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha, porque no conjunto das ações, pensamentos, posturas de Paulo, nós notamos um diferencial, que é a visão e uma proposta de natureza espiritual, obviamente que dentro do contexto da época, não com a abrangência, a vastidão de hoje. E aí nós comentamos de manhã, em respeito àqueles que chegaram agora à tarde, que a montanha muitas vezes muda a nossa percepção de acordo com o ângulo que nós admiramos a montanha. Por exemplo, o Corcovado, se você olhar em determinados ângulos, você vê um penhasco enorme, né, com a imagem do Cristo lá em cima. Se você olhar de lado de outros bairros, é um conjunto de montanhas e que permite acesso. Então, as montanhas têm essas características, né? Haja visto o que fazem os escaladores e os alpinistas para chegar ao topo da montanha. Então, para entender esse topo da montanha, Paulo, essa visão, essa vertente espiritual é importante e diferencia, porque tem muita gente que fica pegando aí detalhezinhos de que Paulo falou isso, ou falou aquilo, escreveu isso, falou aquilo outro, na época, contexto da época. Entendeu? Nós não podemos ficar usando critérios de julgamento e de análise que nós temos agora para incriminar uma figura do passado. É completamente diferente. Aliás, no Brasil é terrível, né? Porque está surgindo uma onda aí, que eu diria que é desconstrução da identidade, da história e da tradição brasileira. Tem que tomar muito cuidado com isso. É importante, então, nós vemos Paulo nesse conjunto. Ou seja, vamos, então, seguir a orientação de Emmanuel. E nesse capítulo 154, Emmanuel começa com a colocação. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Ou seja, é essa preocupação, né? Se nós estamos com Deus, quem é que está contra nós? Então nós vamos encontrar na própria epístola de Paulo outros versículos dedicados aos romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa mensagem, ela é repetida nos vários textos de Paulo. É a visão de um Deus Pai misericordioso. E aliás, nós vemos nas epístolas de Paulo coisas tão interessantes. Quando a gente falava nessa visão de Deus Pai misericordioso, haja visto que está registrado na epístola a Filemon, muito pouco lembrada. Tem tudo a ver com a parábola do filho pródigo de Jesus. Imagina um escravo fugitivo que seria condenado a vários tipos de sacrifício até a morte, se interessa pelo ensino de Jesus e por Paulo numa estada em Éfeso. E o que Paulo fez? Você leva uma carta para o seu proprietário, que era Filemon. Imagine, hein? Imagine isso. E o jovem atendeu, Onésimo. E Filemon, curiosamente, o perdoou e o libertou, atendendo ao pedido de Paulo. É o exemplo que ele quis dar de como funciona a justiça divina, entenderam? E isso é coisa que a gente tem que parar para pensar no relacionamento familiar, principalmente.